Bom dia, pessoal. Meu nome é Jackson Fonseca, advogado, especialista em processo civil e atuo aqui no Rory Fonseca na área de família e sucessões com foco na multiparentalidade, ou seja, nas novas configurações familiares. E o assunto de hoje, conforme eu tinha mencionado já no meu Instagram, para quem não segue, @Jackson Fonseca, tem muito conteúdo jurídico de família lá, principalmente também sobre multiparentalidade. E antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, dá o like, ajuda bastante para que a gente possa produzir cada vez mais conteúdo jurídico e com uma maior qualidade. O assunto de hoje é o caso do Trisal de Londrina e o registro da criança que foi feita no nome dos 3 pais. Afinal, é possível? Como se aplica a multiparentalidade nesse caso específico? E é um assunto que hoje a gente vai trazer, que é um assunto que está em alta também aqui no nosso Brasil. Primeiro, importante frisar que no caso de Trisal, a criança, ela obviamente vai constar no registro civil apenas o dos 2 pais biológicos, tá? O terceiro, que não é biológico, é o pai ou a mãe, nesse caso a mãe socioafetiva, ela não vai constar e ela não pode constar no assentamento de nascimento da criança enquanto não houver uma autorização judicial para isso. E essa autorização ela se dá por meio do reconhecimento, ou seja, por meio de uma ação declaratória de multiparentalidade, que nada mais é do que a possibilidade jurídica de cumular 2 mães, 2 pais e etc. no mesmo assentamento. Logicamente que, além dos pais biológicos, dos avós biológicos, também vão ter no assentamento dessa criança os avós socioafetivos também. Então essa criança vai ter mais avós que o normal e mais pais do que o normal, tá? Nesse caso em específico, houve uma peculiaridade que está amplamente sendo divulgada e realmente, de fato, aconteceu, pelo menos o que se noticiou na grande mídia, né? Que é que o menino acabou sendo registrado com os 3 sobrenomes, tanto do pai e da mãe biológica, quanto também da mãe socioafetiva. Afinal, isso pode ou não pode? Importante a gente falar que a Lei de Registros Públicos, ela é bem engessada e ela é objetiva no que tange à inclusão de sobrenomes, tá? Obrigatoriamente precisa-se incluir o sobrenome do pai ou da mãe ou dos ascendentes destes, tá? Nesse caso específico, a gente não tem a informação se existe uma casualidade dessa mãe socioafetiva também ter um nome que exista na matriz ascendente de um dos pais biológicos, tá? Mas no caso de não haver, não poderia o registro civil ter aceito esse terceiro sobrenome sem que exista algum vínculo entre as matrizes biológicas do pai ou da mãe, tá? Inclusive, quando não existe o sobrenome, que é praticamente o caso desse caso do Trisal, dos avós ali paternos ou maternos, ou do próprio pai biológico ou da mãe biológica, a Lei de Registro Civil ela exige que os pais demonstrem, através de provas, que existem na matriz ascendente esse sobrenome, para que aí sim fosse incluído, tá? Nesse caso específico, se ingressou com uma ação de reconhecimento de multiparentalidade. Logicamente, como a criança nasceu há pouco tempo, para que se ingresse com a ação, precisa que a criança nasça com vida, tá? Porque o titular da ação é a criança. Claro que, logicamente, representado pelos pais biológicos. E como nesse caso específico há uma concordância, não é um processo que vai ser um processo complexo, é um processo simples, porque já existe a concordância dos pais biológicos para a inclusão da multiparentalidade, logicamente incluindo também essa mãe socioafetiva. E ela vai ter todos os direitos intrínsecos aos pais biológicos, tanto os direitos quanto os deveres de forma normal, tá? Qual a diferença da multiparentalidade quando ela existe uma concordância dos pais e quando não existe? A diferença é que o processo ele é mais rápido, porque não vai se exigir estudo social, não vai se exigir também citação, não vai se exigir diversos atos processuais
normais em um processo litigioso. Então, nesse caso, sim, existe, ao meu entendimento técnico, a possibilidade do reconhecimento da multiparentalidade e todas as suas consequências jurídicas, como reflexo na questão patrimonial dessa mãe socioafetiva. Em caso ali ela venha a faltar, esse filho vai ser o titular de herança, também vai ser um herdeiro necessário dela. E também em caso esse trisal venha a se separar, também a responsabilidade vai ser solidária e partilhada em relação à pensão alimentícia, questão de guarda e também em questão de período de convivência entre eles, tá? Então o assunto de hoje foi esse. Importante dizer que existe a viabilidade jurídica no caso de trisais de reconhecimento da multiparentalidade, porque já é algo pacífico no ordenamento jurídico brasileiro e jurisprudencialmente. Então, para mais informações também sobre multiparentalidade, siga no Instagram, que tem bastante conteúdo lá no @JacksonFonseca e aqui no canal. Se inscreve no canal que toda semana a gente tem conteúdo de qualidade. Um abraço para todos.